tudo bem isso aqui. Calma, calma, que ainda não começou. Deixa eu ver se tá. Saudações a todos vocês. Começando mais uma live matutina. Uma live matutina do Conde. Fala sério. Eu tenho a live do dia e tenho a live da noite. Eu vou fazendo até aonde eu conseguir. Né? Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer 2 lives por dia daqui por diante. Mas enquanto eu puder, eu vou fazendo. E estamos nesse horário clássico. Eu até antecipei um pouco o horário da live. Saudade daquele horário das 19 horas, né? Vocês não têm saudade? Vocês gostam mais das 19 ou das 18? Eu tive que antecipar por questões filosóficas, existenciais, logísticas e, enfim, profissionais. Mas vamos ver como é que vai ser o futuro. A Deus pertence, para dizer um clichê horroroso para vocês. Como é que vai ser essa frequência das lives? O que eu posso garantir para todos vocês é que eu não vou terminar de fazer live. Ô Conde, tira de letra. Legal. Conde tira de letra, eu tiro de letra. Eu não vou terminar de fazer live. Inclusive, eu tava até arrumando hoje o meu estúdio aqui, porque hoje é a penúltima live, né, que eu vou fazer antes de ir pro Rio de Janeiro. Meu estúdio aqui tava até meio choroso aqui, né? Puxa, eu não vou mais. Mas eu não sou nostálgico assim não, né? Aí no Rio de Janeiro a gente vai fazer lives em cenários, o cenário mais lindo do mundo, né? Que é o Rio de Janeiro. Mas de qualquer maneira tem história aqui nesse estúdio, nesse cenário, nesses quadros que eu coloco atrás aqui, em grande medida para ilustrar, enfim, para ter uma visão que seja bacana para vocês acompanharem a live, a musiquinha e tudo mais. E vamos que vamos. E vamos falar da situação política brasileira. Sabe, tem uma coisa que eu sou marrento, né? E vou na contracorrente. Que é o seguinte, daqui a pouco eu vou, olha os coraçõezinhos chegando aqui, tô monitorando vocês, calma que daqui a pouco eu vou ler o chat. Mas tem uma coisa, eu gosto de ser contra a corrente. Quando tá todo mundo muito animado e tal, eu tento segurar a onda. E se tá todo mundo triste, desanimado, aí eu vou pra cima com tudo. Acho que é bom ser um elemento assim, dissonante. Acho que se eu fosse uma corda de um violão qualquer, eu seria uma corda desafinada. E iria ficar perturbando a vida das outras cordas. De qualquer maneira, uma corda dissonante às vezes produz um efeito curioso, interessante, sensorialmente falando. E é isso que eu quero realmente incomodar. E eu tô no momento, assim, a percepção das coisas. Olha só, a música é isso aqui, ó. Aquela coisa assim, tá rolando alguma coisa no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, o fascismo, essa aberração, Bolsonaro, Sérgio Moro, a gente percebe que isso tá acabando. Isso não vai durar para sempre. Pode até se transformar numa alguma outra coisa, mas a percepção é de que o tempo desses agentes do terror cognitivo, intelectual, o tempo está se encerrando. É por isso que o Bolsonaro corre para nomear o filho como chanceler dos Estados Unidos. Ele quer ter... Esse pessoal... que o Bolsonaro não é elite, né? Mas ele reverbera os pendores desejantes da elite, né? Ele reverbera isso, ele traduz isso. A elite se enxerga no Bolsonaro e vice-versa. A elite brasileira, que é a grande fiadora de tudo isso que está acontecendo, né? O Bolsonaro é só um instrumento na mão deles. E eu tô percebendo o seguinte, o tempo deles está chegando, eles estão acelerando as coisas, porque eles sabem que não tem durabilidade, porque eles não têm discurso. Esse discurso do ódio, do vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo,
Ele tem a sua utilidade, ele tem o seu apelo popular, mas uma hora acaba. Ele não pode durar para sempre. Nada dura, nem o discurso organizado, o discurso, por exemplo, da esquerda, nem esse dura para sempre. Por que que esse do horror do fascismo iria durar? Então é tudo uma crise de duração, uma crise de temporalidade que a gente vive, inclusive na produção do sentido e na percepção de mundo. O que eu posso dizer para vocês dentro dessa visão que eu tento construir do Brasil presente é que eles estão acelerando porque eles sabem que vai acabar, daqui a pouco acaba a mamata, acaba a brincadeira. Então, o Bolsonaro quer ter no currículo, quer que o filho tenha no currículo dele, assim, putz, o cara foi chanceler do Brasil nos Estados Unidos. Quer! A elite é assim, eles gostam. A elite está vibrando com a nomeação do Bolsonaro, filho dele. Eles adoram isso, eles são nepotistas. É isso que acontece, não? É herdeiro. Por exemplo, os filhos do Roberto Marinho. Os caras não fizeram absolutamente nada para construir nada. Inclusive, ele parece que eles são muito burrinhos. Eu circulei pelo Rio em rodas, não muito, que enfim, eu não posso até revelar aqui com detalhes, mas os filhos do Roberto Marinho não têm a inteligência, a perspicácia como um aliado nas suas histórias. Eles gostam de cavalo, entendeu? É a pessoa que gosta de cavalo. Enfim, aquele negócio, bilhão, né? Tem bilhões e tudo mais. Mas pessoas desinteressantes, muito educadas, né? São notoriamente são finíssimos, perfumados. Mas assim, e o tesão de viver? Não tem. Portanto, o que eu quero ressaltar é que a parte dessa elite fiadora de todo o horror que se alastra pelo Brasil, porque o mundo político brasileiro, os políticos, eu fico até indignado pelo seguinte: a gente acha que político é o cara, né? É o ápice da vida, do logro financeiro, né? Do desvio de verba. Acha que político é o topo da cadeia predatória. Não é. Os políticos são deputados fracos de caráter, em grande medida do PSL, PMDB, PSDB. Essa malta sem caráter, sem força, fraca intelectualmente, eles são instrumentos na mão de empresários. São ferramentas. É um o cargo de um deputado federal do PSL que não atende. Eles acham que estão abafando. É mais ou menos que nem a percepção dessa classe média tosca brasileira. Não é classe média, é tudo trabalhador de quinta categoria. Com todo respeito aos trabalhadores. Eu estou dizendo a nós trabalhadores, né? Eu tô jogando, tô fazendo aqui uma dança retórica com vocês, evidentemente. Espero que vocês entendam e interpretem isso. É tudo trabalhador. Que nem nós. Só que eles acham que eles são importantes, né? E eles acham que são classe média. E eles acham que tem que detestar o PT para eles serem essa classe média, que eles não são. A Marilena Chaí dá uma aula sensacional. Explica essa do Rio, você está de mudança para o Rio. Eu estou de mudança para o Rio, queridos. Eu falei isso tantas vezes aqui. Estou indo para o Rio de Janeiro para montar lá, né, em parceria com 247, um estúdio maravilhoso de jornalismo independente. E nós vamos fazer uma operação no Rio de Janeiro forte. E eu vou ter essa honra de fazer esse trabalho, né? Junto com enfim, toda a movimentação política e intelectual do Rio de Janeiro. Nós vamos trazer isso para dentro do 247, o canal do Conde, para toda a nossa atividade aqui, porque nós precisamos nos lançar para realmente poder contrabalançar E o Rio de Janeiro é o foco de muitas coisas problemáticas. No Brasil hoje, você tem lá um governador também fascista, um prefeito super estranho, enfim, que mistura religião com governança, e eu quero tocar o dedo nessa ferida junto com todas as lideranças do Rio de Janeiro, lideranças populares, com a vida cultural do Rio de Janeiro, os músicos, os compositores, os cantores e a vida política.
Eu falei isso para vocês, eu não entrei muito no detalhe, mas de repente hoje eu dou mais uma especificada do que vai ser o Rio de Janeiro e o 247 daqui para frente. A gente vai ter uma ação muito forte no Rio. É por isso que nós está. A gente não tava a passeio lá. Tem gente que acha que eu fui com o Leonardo Aduz pro Rio de Janeiro para ir pra praia, para ficar lá. Não, querido. A gente fez uma reunião atrás da outra, claro que regada. Há uma cervejinha, né? Há enfim, um camarãozinho, né? Camarãozinho, cafezinho, né? A gente foi para lá trabalhar, queridos. Fomos lá para ver as locações, para ver os lugares e para construir um hub do 247 no Rio de Janeiro. Bom, eu dizia da elite e tal, do desinteresse. Nós estamos, inclusive, preparando também o evento do 247 no Rio de Janeiro, que vai ser em setembro. A reunião com os assinantes e tudo mais. O 247 é muito forte no Rio de Janeiro. Tem muita gente do Rio de Janeiro aqui assistindo a live do Conde, o que é um grande orgulho. Eu fiz um pocket show no Rio de Janeiro, foi sensacional, muito carinho, muita intensidade. A gente foi na reunião da BI no Rio de Janeiro, foi assim, é interessante ver que existe essa estrutura jornalística que graçou pelo Brasil durante um século inteiro. Ela está em declínio acelerado. E o jornalismo real que vai sobrevivendo é, com muito orgulho, esse que a gente faz junto com muitos parceiros da cena digital progressista independente. E foi bonito de entender como também os jornalistas veteranos, esses que estavam na ABI, numa reunião que nós fizemos lá, que nós participamos, fomos convidados, entendem o trabalho do 247 como um trabalho importante para essa renovação da linguagem jornalística. Nós estamos no momento de criação de linguagens, de restauração ou de reinvenção. O jornalismo precisa ser reinventado no Brasil. Foi muito tempo mentindo, muito tempo assim à mercê de uma direção, de uma editorialização muito política e atrelada aos interesses financistas do topo da nossa pirâmide infame, né, social. Então, queridos, a ideia, tá todo mundo falando assim, aqui em Florianópolis também, Salvador também, a Marta Alves está dizendo aqui, né, Brasília. A ideia é que realmente, junto com vocês, que são a nossa parceria, que a gente se alastre pelo Brasil como um vírus, né? O vírus 247. Depois desse vírus medonho do fascismo e do PSDB, né? Vamos ter um vírus do bem, né? Um vírus que produza, enfim, espírito crítico para o brasileiro. O 247 é poderoso futuro para as informações com o DNA da credibilidade. Luciana Blus está dizendo isso aqui. É essa percepção que nós temos em todos os lugares que nós vamos do Brasil. Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, Curitiba, todos os lugares, e Nordeste, Olinda, né? Todos os lugares que nós vamos, o sentimento de conexão com os consumidores de informação, vocês que estão aqui vendo a live, é muito intenso, é muito forte, está cercado de afeto. Poderosíssimo. Nós vamos na Vigília Lula Livre no dia 27. Eu vou estar lá presente. Imensamente orgulhoso de estar ali com a Vigília Lula Livre. Isso é muito importante, isso está acontecendo. Veja, por que o Conde não fica para baixo, não fica, enfim, uma Cassandra da vida, não, vai dar tudo errado. Por que eu não fico assim? Porque eu vejo com os meus próprios olhos que a terra de comer, né, que são esses olhos que vocês estão vendo aqui, cansados, né? Cansados de tanto computador, mas eu vejo com esses olhos que alguma coisa está acontecendo nesse momento. Nós estamos renovando as linguagens. Nós estamos produzindo uma massa cultural em resposta a todo esse terrorismo que foi e que é o bolsonarismo e o humorismo. Né? Sérgio Moro, Dallagnol, tudo. A gente vai tratorar tudo isso, a história vai tratorar e nós estamos do lado certo. Ninguém se iluda achando que a gente vai ficar sempre nessa condição de vítima. Não é assim que funciona. Então, é isso que eu tento passar, é isso que eu tento antever
E não tem alternativa. Eu já disse, inclusive eles podem durar um pouco mais do que o esperado. Por exemplo, o Bolsonaro pode ir até 2022. Pode ser que ele vá até 2022. Não sei se ele vai até 2022. Eu ainda acho que não. Mas se for, eu vou estar aqui no mesmo lugar de sempre. E vocês aí, produzindo cultura. Não tem escapatória. Porque se você perde, por exemplo, esse link, essa possibilidade que eles... Vocês estão me acompanhando? Eu estou sendo muito maçante? Ó, vamos lá. Se você perde a possibilidade de produzir democracia através da forma clássica de produção de democracia, que é o voto. Então, a elite brasileira apodreceu o voto, né? A elite brasileira contaminou o Instituto do Voto. Por quê? Porque eles não conseguiram tirar o PT do poder, a esquerda do governo, através do voto. Tiveram de tirar a esquerda do governo através de um golpe. Porque eles não tinham votos suficientes para tirar. Ó, para você ter uma ideia, a Dilma Rousseff, em 2014, a Dilma Rousseff foi, junto com o Lula e tudo, a pessoa mais atacada do Brasil, sem parar, durante 4 anos ininterruptos, inclusive antes dela ser presidente da República, pela primeira vez, ela já era atacada. Com gaslighting, né, que é aquilo que a Veja fez, falando que a Dilma estava louca, que ela estava deprimida, que ela estava, enfim, descontrolada. Tudo mentira. Né? E atacada desse jeito, ela foi lá e ganhou a eleição em 2010. Atacada desse jeito, e com muito mais, depois das jornadas de 2013. Deixa eu ver onde é que está o meu remédio aqui. Peraí, deixa eu pegar o negócio aqui, porque eu tô... Ó, é rapidinho, ó. Peguei. Sabe o que acontece? Eu tô num pique tão forte de trabalho que o corpo não responde. Aí eu tenho que cuidar não, né? Remediar, né? Alguns probleminhas que vão aparecendo, por exemplo, a minha rinite. E eu preciso descongestionar o nariz. Você vê, descongestionamento de nariz ao vivo. Onde vocês têm isso? Só na live do Conde, não é? Só na minha live. Bom, para eu poder falar direitinho para vocês e sempre homenageando as Forças Armadas brasileiras, né? Com aquela cocaína lá no avião oficial da Presidente da República. Vergonha sensacional, vergonha extravagante que nós tivemos aí. A sucessão inédita de vergonha. Bom, eu estava dizendo que a gente percebe o bolsonarismo correndo contra o tempo, porque eles sabem que não vão durar para sempre. Esse acho que é o ponto fundamental que nós temos de ter em mente. Eu estava falando outra coisa, eu digredi aqui, na hora que eu fui pingar o remedinho, eu esqueci o que eu estava falando, mas eu retomo e daqui a pouco volta, né? Porque os neurônios aqui, eles trabalham independentemente da minha vontade. Bom, lembrei, já lembrei, tá vendo? Os neurônios já me lembraram. Eu estava dizendo que a Dilma foi eleita em 2014, atacadíssima, vítima de ataques de tudo quanto é lado, Aécio Neves sendo machista, misógino, uma coisa... E ela ganhou. Ganhou. Então, por aí você já vê a histeria do nosso campo da extrema-direita, porque eles perceberam ali, na derrota para Dilma, na derrota de 2014, eles perceberam 2 coisas ali. Foram 2 pânicos simultâneos. Primeiro, caraca, a gente destruindo Dilma Rousseff dia e noite com todos os veículos de imprensa do nosso lado, todo o empresariado nos apoiando, ela ainda vai lá e ganha. Caraca, o que eu faço da minha vida? Eles se perguntaram assim, né? Bom, isso foi um pânico, né? Porque com tudo aquilo eles perderam para Dilma Rousseff. Qual foi o outro pânico? E esse que todo mundo já conhece de trás para frente. O Lula. Gente, obrigado pela preocupação comigo, viu? É realmente perigoso o que eu estou fazendo, né? Trabalha demais, dorme mal, come mal, mas no Rio de Janeiro acho que inclusive vai me ajudar a organizar
eu vivo sozinho, então eu tenho de providenciar minhas coisas e tal. Então lá acho que a gente vai ter uma qualidade melhor de vida. E precisa, realmente, precisa, senão o Conde não vai aguentar, né? O Conde não vai aguentar. Mas eu tô que nem o Lula, né? Não, é uma ideia, é uma ideia. O Conde também é uma ideia, né? Humildemente vou querer advogar para mim, assim, a condição de ideia. Aí vocês seguem, né? Se acontecer alguma coisa comigo, vocês toquem o barco, né? Façam jus, digamos assim, a sementinha que eu tentei plantar aqui. Calma, calma, não fiquem preocupados. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, o outro problema era que o Lula ia voltar em 2018, como todo mundo viu, impávido e vencedor em 2018. Ou seja, eles iam amargar realmente um período assim, e não por hegemonia do PT, hegemonia da esquerda, essa nomenclatura caidaça aí, que o jornalismo, que os comentaristas de quinta categoria, tipo Merval Pereira, querem incutir na cabeça das pessoas que são despreparadas do ponto de vista da interpretação de texto. Na verdade, eles eram incompetentes. Eles eram incompetentes. Quer ganhar do PT, quer ganhar da esquerda, faz um discurso decente, monta um projeto de país. O que eles tiveram de fazer? Tiveram de fazer uma indústria de fake news, tiveram de fazer um golpe, porque não ganhava no voto, jamais, incompetentes que eles eram, e fazer uma indústria de fake news, de ataques, de factoides, né? Para poder, e tiveram de prender o maior líder da história brasileira, o fundador do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que, se tudo der certo, ele vai sair dessa masmorra nos próximos meses, assim, mais tardar em setembro. Estou aqui na torcida muito forte para que isso realmente aconteça. Os advogados estão, enfim, trabalhando nesse sentido. O Lula é marrento, ele não quer sair de qualquer jeito, ele quer sair inocentado. Vamos ver o que vai acontecer. Porque se ele tiver de sair com o cumprimento de um sexto da pena, se não me engano, que é uma parcela da pena, ele não vai poder escolher. Quer dizer, ele não vai poder dizer assim, não, eu não vou sair, eu vou ficar aqui para sempre. Ele não vai, ele vai ter de sair. Mas vamos ver como é que vai se dar todo esse protocolo, todo esse procedimento. Mas eu quero só finalizar o preâmbulo aqui da live da noite do Conde. O seguinte, o pessoal pedindo aqui fazer pocket João Pessoa. Eu vou fazer pocket em todos os lugares do Brasil, que realmente é a caravana do pocket. Relaxem que a gente vai conseguir construir isso, né? Acho muito importante, até porque é muito gostoso estar perto, né? E o Lula, e eu já desenvolvi essa tese em outros carnavais, toda a competência que ele tem, todo o domínio. O Lula domina profundamente a história brasileira. Ele conhece se perguntar qualquer coisa do governo Getúlio Vargas para ele, vai saber te dizer, do Império, ele sabe tudo, porque ele conviveu inclusive com historiadores, com sociólogos, com gente, né, preparada, e como ele é uma esponja e ele assimila tudo que se diz no entorno, tem uma escuta muito qualificada, então ele sabe tudo isso. O Lula é um cara assim, é um exemplo, né? Você vê que as cartas que ele escreve dessa masmorra, dessa prisão política, são lindas. Ele capricha na letra, ele é um cara, ele escreve bem, a escrita dele é um desdobramento daquele discurso que ele ostenta, que é um discurso profundamente tocante, profundamente mobilizador. Tá tudo na dicção que tá ali na dimensão escrita das cartas que ele vai tecendo, costurando, divulgando e soltando. Ele escreve muito, muito, todos os dias, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que essa um dos aspectos da força do Lula, retórica, discursiva e de caráter, é porque ele conhece o Brasil inteiro. Eu não sei se tem alguém no Brasil que conhece, nem esses caras que trabalham viajando. Pode pegar qualquer profissional que viaja o Brasil, que vá para todas as capitais, cidades grandes, tudo mais de 200 mil habitantes. O Lula conhece todas. Eu acho que o Lula conhece todas as cidades do Brasil. Eu vou perguntar depois para a assessoria dele. O Brasil tem uns quase 6 mil municípios, né? 5.300 alguma coisa municípios. Eu acho que o Lula já passou por todos eles, né?
Assim, é algo avassalador. Ele conhece todos os sotaques, todas as questões culturais do Brasil inteiro. E isso, como o Brasil também é o país mais heterogêneo do planeta Terra, onde tem a maior diversidade cultural, biológica, étnica do mundo todo. Não existe um país como o Brasil. Não existe. Os Estados Unidos talvez pudesse ser o mais parecido do ponto de vista da multiplicidade étnica e cultural, mas o Brasil é mais. E tem características que são diferentes. Então tem o negro, tem o índio, tem o branco, tem o japonês, tem o amarelo, tem o alemão, o polonês, aí você vai para as nacionalidades, o polonês, o chinês, o peruano, tem todos os países do mundo estão aqui no Brasil. O Brasil é um celeiro da diversidade internacional. E ao mesmo tempo tem também os indígenas isolados, quer dizer, que também são patrimônio da humanidade, que estão sendo destruídos agora por esse governo, por esse terrorismo de Estado, que é o morismo bolsonariano. Eu estou chamando de morismo bolsonariano, destacando o papel do Sérgio Moro, né? Então, para tirar o PT, para tirar a esquerda, para tirar o povo, para tirar a soberania, eles tiveram de produzir uma operação Condor Judicial e produzir o maior fenômeno de lawfare já produzido na história. O Papa Francisco está atento a isso, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos aqui, continuamos tendo um dispositivo de uso da justiça para exterminar a imagem de políticos e de empresários e de qualquer... Enfim, nós já exterminamos a imagem do povo trabalhador negro, porque se você for o sistema carcerário brasileiro, você vai encontrar negro, pobre, né? 750 mil presos, o terceiro sistema carcerário populacional do mundo. Então, por que eu estou dizendo toda essa desgraça, digamos assim, que constitui a cultura brasileira e a realidade brasileira? Porque ninguém está com a vida ganha e com as coisas resolvidas aqui. A gente tem de parar de pensar que o nosso adversário é sempre mais forte do que nós. Não é assim que funciona. E aí eu vou retomar o eixo temático aqui desta live do Conde, que é dizer o seguinte: a serventia do Bolsonaro, do fascismo, do Sérgio Moro, está se esgotando. Eles aprovaram a reforma da Previdência, em primeiro turno, vai ter truncamento, porque os deputados daquilo que você pode chamar com muito cuidado da base do governo, eles estão famintos, eles querem mais. E quando percebem que tem um governo que só consegue aprovar alguma coisa pagando, você entra no caos parlamentar. É isso que está no horizonte lá do Congresso. É por isso que eu não estou me jogando na parede, me debatendo, achando que eles aprovaram tudo o que queriam, agora o Brasil morreu. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo, né? Imagina você pagar propina para deputado, que é o que o Bolsonaro fez, para aprovar a reforma da Previdência. Porque os deputados lá não estão nem sabendo o que está acontecendo, os deputados da base do PSL, evidentemente. Do PSL, do PMDB e tal, esses caras são mais experientes, mas do PSL, sobretudo, porque são muito despreparados, né? São muito idiotas. Então, eles estão lá votando à base de dinheiros, né? Eles estão recebendo emendas parlamentares. Ora, todo mundo sabe a psicologia aqui social do ser humano quando tem a mão molhada, né? Molhou a mão do deputado, agora vai ter de molhar sempre, querido. Agora o governo Bolsonaro entrou numa encalacrada. Porque para aprovar... Agora o Rodrigo Maia está numa situação complicada. Ele vai ter de administrar todo um conjunto de bancadas sedentas por poder, sedentas por dinheiro. É isso que está acontecendo nesse momento lá em Brasília. Então, é por isso que eu vejo a situação por essa linha, por essa ótica, por esse raciocínio. Eles vão ter muito problema. Agora, mesmo assim, mesmo se eles conseguirem aprovar em segundo turno, que depois vai para o Senado também, caras pálidas. Não acaba no Congresso.
São 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Então, queridos, e no meio de tudo isso, você vai ter The Intercept, você vai ter a crise da nomeação do filhotinho de estimação para a chancelaria dos Estados Unidos. Você vai ter isso, o tempo vai passando. Você vai ter eleição para prefeitos o ano que vem e o tempo vai passando. Então, ora, eles estão fazendo um péssimo governo e todo mundo está assistindo isso, né, ao vivo e a cores. Lamentemos, mas lutemos na sequência, porque é só cravar a posição, né, de acordo com com seus pressupostos com relação ao que é uma democracia, para restaurar a democracia aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem uma chance muito grande, acho que as coisas estão se deslocando e, mais uma vez, quero chamar a atenção para esse apressamento. Eles sabem que vão sair. Eles sabem que o governo não vai durar para sempre. Quando o Bolsonaro disse que vai se candidatar à reeleição em 2022, isso aí é tudo risível. É tudo risível, né? Tá longe para pensar em reeleição agora, né? Em perpetuação de um projeto fracassado. Quer dizer, o povo brasileiro, na sua heterogeneidade, a partir do momento que apareceu uma nova eleição e apareceu um candidato do PT que diga que vai fazer o que sempre fez, que é inclusão social, produção de riqueza, crescimento econômico, distribuição de riqueza, a partir do momento que apareceu um discurso desse na praça, o que vocês acham que vai acontecer com a população brasileira? A única coisa que pode frear esse discurso é o protocolo fake news, fraude e ódio. E nesse sentido, nós podemos ter os nossos cuidados. E aí eu digo mais uma coisa então para vocês. Veja, a única possibilidade de numa próxima eleição você frear um discurso que fale da inclusão social, do combate à pobreza, do combate à violência, de paz e amor, né? De soberania nacional, de investimento em educação, de investimento no emprego, de valorização do salário, de garantia de direitos. Tudo isso que está sendo destruído hoje no Brasil, previdência, o mundo do trabalho, que já foi destruído pelo Michel Temer. Queridos, deixa eu até botar uma música aqui, porque senão eu vou falar uma coisa que vai, enfim, que eu acho que eu preciso ter uma música aqui de fundo para eu poder dar toda a dramaticidade necessária para o que eu vou falar. Olha só. Calma, vai, musiquinha. Tá entrando a musiquinha. Deixa entrar a música e eu falo para vocês. Não posso esquecer, né? São estruturas diferentes, né? As estruturas vão sendo superadas com a história. Pronto, entrou a musiquinha. Vou tomar uma água. Deixa eu ver aqui. Vou lá a música pra vocês. Live no coro aqui. Cadê o meu coraçãozinho? Cadê o meu like? Vamos lá. Seguinte. CLT, Previdência, né? Mundo do trabalho e Previdência Social. Precisava ser ajustado isso com novas questões precisava da realidade, do trabalho e da previdência, do envelhecimento da população brasileira, características. Claro que precisava. Precisava ser feita uma reforma, mas uma reforma dentro de um processo racional, dentro de um processo democrático, não uma reforma golpista como essas que foram feitas. Bom, isso é uma coisa. Tudo bem? Acompanharam até aqui? Então, qual que é o outro protocolo? O protocolo é o seguinte: toda essa estrutura realmente estatal de proteção, de cinturão de proteção social,
com o advento, com a chegada da tecnologia, tudo isso foi remexido, né? Nós temos a oportunidade, eu diria, de produzir instrumentos mais virtuosos, melhores, mais interessantes de produção. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: a CLT, que hoje nós sentimos falta, o nosso mundo do trabalho que foi devastado por Michel Temer, e agora a Previdência Social e teto de gastos e tantas outras coisas, nós precisamos construir uma ideia de país e de garantia que não fique à mercê dessas obtusidades partidárias. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer o seguinte: a estrutura da governança, do gerenciamento, dos direitos do povo pode ser melhorada, pode ser aprimorada. Nós temos um desafio novo pela frente, vamos ter de fazer tudo, e eu acho que vai ser melhor. Eu acho que o Bolsonaro também, ele é uma resposta desse apodrecimento natural de um processo, isso que foi as jornadas de 2013, ainda que elas tenham sido artificiais, com black blocs pagos para incendiar e incitar a população, e aquilo foi artificial, patrocinado pela Rede Globo, ainda que tenha sido isso, é um movimento, é uma constatação social que nós temos de considerar, né? Por que a Rede Globo patrocinou as jornadas de 2013? Então nós perguntamos, temos de perguntar. Essa é a pergunta que nós temos de fazer. E eu acho que nós podemos construir de novo tudo isso. Acho que a palavra... Agora não adianta mais voltar atrás. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que pode nos paralisar, né? Não vamos construir mais a CLT como ela estava sendo estabelecida, com os direitos assim assado, porque o mundo do trabalho está mudando também. Nós precisamos fazer um outro tipo de negociação legítima, soberana com a sociedade para construir um conjunto de garantias para que a gente possa viver, trabalhar, produzir riqueza e ser feliz. É simples isso, né? Pessoal dizendo aqui, Moro mentiu. Calma, eu tô fazendo algumas reflexões um pouco mais gerais aqui na live, até porque eu não tô tendo tanto tempo de acompanhar tantas notícias de perto assim. Eu vou para Rômulo 247 daqui a pouco, mas antes eu queria complementar essa reflexão que eu faço aqui com vocês. E, nesse sentido, o papel de nuvem de gafanhoto, de destruição que o bolsonarismo e o tucanismo tinham de apresentar para a história já foi feito. Agora eles estão numa posição de bagaço, vão ser jogados fora. Por isso que eles estão apressando. Então o Bolsonaro quer que o filho tenha no currículo uma passagem pela chancelaria americana. A elite basicamente opera desse jeito. Já tá bom já. Então passou por lá, ficou 6 meses, já tá bom. Já coloca ali no currículo e tudo mais. Qual que é a posição? Nós temos o que está acontecendo no Congresso. Os deputados de oposição, os deputados que representam a soberania popular, eles estão lá infernizando a vida do Rodrigo Maia e do governo. Eles estão aprovando vários destaques que protegem vários setores da nossa... do mundo do trabalho, do mundo da aposentadoria, do mundo da previdência aqui no Brasil. E aí você tem, enfim, uma amálgama de situações, né, de manter privilégios, que é o que acaba acontecendo com essa reforma que já está virando meio Frankenstein, né? Reforma da Previdência Frankenstein. Fracassado porque não tem legitimidade. Eu me lembro quando o Temer, logo depois de ter dado o golpe, junto com o PSDB, a Dilma, e a gente via o Michel Temer o tempo todo, sem conseguir, tendo que voltar atrás o tempo todo. Vocês se lembram disso? O cara fazia uma lei, baixava um decreto, jogava Maduro para colher, jogava verde para colher Maduro e tudo mais no Congresso ali, nada acontecia. Por quê? Porque não tinha legitimidade. A Dilma Rousseff dizia isso. É claro que não vai governar, não tem legitimidade. Agora, sem legitimidade, aprovaram ali, também através do Rodrigo Maia, a reforma trabalhista,
que fez o país mergulhar na pior crise de desemprego e estagnação econômica da história. E eles continuam dentro daquela bolha do Planalto, a revelia da legitimidade, a revelia da vontade popular. Ora, isso é o que está acontecendo também nesse momento. Bolsonaro não tem legitimidade, para ele aprovar qualquer tipo de matéria tem de comprar deputado. Isso está acontecendo a olhos vistos aqui, para todo mundo ver, mas como não é o PT que está fazendo isso, né? As pessoas nem ligam. Aliás, o PT não fazia isso, né? O PT discutia profundamente com a sociedade toda brasileira, convencia deputados à unha, né, para poder aprovar algum tipo de projeto. Tanto que teve muitos projetos negados, né? E por aí fica caracterizado a diferença de governança dessas duas instâncias que se alternam, lamentavelmente, nos governos brasileiros. Eu sempre dizia e digo e vou reiterar, a gente precisa de uma direita democrática para poder fazer o contraponto ideológico político partidário no Brasil, para que a gente possa ter uma democracia forte. Nós precisamos de uma direita democrática, não de uma direita golpista. Esquerda democrática nós temos, a mais democrática de todas. PT, PCdoB, PSOL dão exemplos todos os dias e o Lula tem nada mais, nada menos do que 40 anos de exemplo do que vem a ser uma esquerda democrática, um segmento, né? Que sabe perder e que sabe que a derrota faz parte da democracia. Deixa eu ir um pouquinho para o chat, para ler um pouquinho vocês. Eu tô vendo aqui, a gente está se alongando e a gente vai caminhando aqui para o final da live. Olha só, eu adoro esse trecho dessa música. Olha só, vamos ver Condezito, Michele de Abreu dizendo aqui, um beijo pra você, querida, bom te ter de volta, te ver de volta, bom conseguir chegar em casa a tempo de assistir a tua live, obrigado, querida. É a hora que todo mundo tá chegando, Sol dizendo aqui, senti falta das tuas lives, eu tive vários compromissos aí, viajei e tal, não pude fazer as lives, mas agora a gente retoma a normalidade aqui das lives. Consuelo César dizendo, boa noite, Conde. Boa noite, sexta-feira e uma semana muito ruim, tanto do ponto de vista emocional como político, Rio de Janeiro presente. A manifestação foi um fracasso. Que manifestação, Consuelo César? Manifestação dos... Que manifestação? Eu não sei qual manifestação você está falando. Jailson Romão Carapálida está aqui. Sônia Nobre, verdade, Conde, não desanimaram, pois ainda tem algumas etapas. Dora Rosa Cruz já teve um doido do PSL que não recebeu porque é do partido e votou contra. Inclusive falou do dinheiro. Então... Quem traiu no PSL foram aqueles que não receberam a bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Não receberam a bufunfa. Aí votou contra a Previdência. O mundo é perigoso, né? O mundo é perigoso. Então, queridos, não é trivial o que acontece no Brasil. Deixa eu ler mais alguns aqui. Sensacional essa história, né? Conde, eu penso como você. Sem dinheiro, sem votação, Lula inocente, Lula livre já. Rosa Juglar. Juglar, eu me lembrei do vazamento do Deltan Dallagnol e do Carlos Fernando, do procurador. Tem que ir na jugular do Lula, aquela coisa infame, né? Lindo seu sobrenome, Rosa Juglar. Marisete Ferreira, a luta é pela democracia, vamos derrubar essa aberração chamada Bolsonaro traidor da pátria. Vamos ver aqui mais um pouco. Bolsonaro vai cair junto com o Moro e Dallagnol. Henrique Nunes dando uma saudação. Eu não li quem disse isso, foi a Marisete Ferreira. Muitos corações aqui. Vamos lá. Deixa eu finalizar dizendo então o que nos espera, né? Bom, vai durar. Bolsonaro vai... Manifestação hoje, Léa Loureiro, é isso? Manifestação em Brasília dos estudantes. Eu vi uma manifestação que foi bem sucedida em Brasília. Acho que a gente tem no horizonte aí muita coisa para acontecer nas ruas. As ruas ainda estão em processo de descontaminação. Elas foram ocupadas pelo topo da pirâmide, o que é um paradoxo, né? A elite ocupou com dinheiro as ruas para produzir um falso levante popular mentiroso que foram os manifestoches, sem nenhuma conexão com a arte de manifestação popular. Então,
a rua ainda está um pouco contaminada, a gente vai ter de produzir um processo de descontaminação. As pessoas vão ter que aos poucos tomarem os seus lugares nas ruas. E eu acho que esse processo foi iniciado com os estudantes, né? A comunidade acadêmica se colocando contra o Ministério da Educação na pessoa do senhor Abraham Weintraub, o ministro da imundície, como diz o Fernando Brito, e temos vários processos correndo ao mesmo tempo. Eu diria e quero insistir, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Dallagnol, eles estão perdendo a serventia. O processo é acelerado e a elite corre para colocar outro preposto no lugar desses animais, né? A elite corre, porque quem manda realmente no Brasil não é o Bolsonaro, não é o Sérgio Moro, não é o Dallagnol. Eles são operadores e que perderam a serventia. Então, nesse momento, se você quiser saber o que está se passando na cabeça dos 3 Robertos Marinhos, dos filhos do Roberto Marinho, que são, digamos assim, sabe que é aquele pessoal burrinho que gosta de cavalo e que é muito educado, mas que gerenciam uma fortuna de 50 bilhões de reais e eles têm de manter, porque eles morrem de medo de perder 1 centavo da fortuna. Eles são maníacos, eles são acumuladores compulsivos. Então o Lehman, né, que é o patrocinador da Tabata Amaral, a Tabata Amaral não é do PDT, né? Ela é do João Lehman, né? Nós temos essa configuração no Brasil. O Lula domava, o Lula conseguia domar essa bestialidade empresarial, inclusive o Jorge Paulo Lehmann. Ele domava todos os filhos do Roberto Marinho, todo mundo, porque o Lula era gênio, né? Ele é gênio. Ele conseguia impor a sua semântica, a sua visão de mundo, por incrível que possa parecer, porque daí eu sempre pergunto, né? Quando alguém diz assim, mas o Lula tá preso. Querido, o Lula governou 8 anos. Tentaram dar o golpe no Lula e ele não permitiu. E aí? Quem é fraco? Ele não permitiu. Ele levou em banho-maria, né? A Veja, a Abril, a Folha, todo mundo se matando para querer a cabeça do Lula. E ele foi lá conversando com todo mundo, aqui e ali e tal, gênio da raça, né? E levou o Brasil para um patamar jamais imaginado por ninguém nesse país, nem por ele mesmo. Eu acho que nem o Lula imaginou que ele ia conseguir fazer o que fez no Brasil. Quando eu entrevistar o Lula, e esse dia vai chegar, eu vou perguntar isso para ele. Eu falei, você imaginava que você ia fazer o que você fez no Brasil? Eu quero ver o que ele vai responder. Eu acho que ele não imaginou. Porque, gente, se você analisar, o Brasil se tornou o país mais espetacular do planeta Terra. O Lula não gosta de se autoelogiar, então por isso que eu acho que ele vai dizer assim, realmente, que ele não esperava o que aconteceu. Nós vivemos um momento absolutamente espetacular entre 2003 e 2013. E 2014, né? Até o primeiro mandato da Dilma foi brilhante. Nós tivemos pleno emprego, nós continuamos, todos os indicadores sociais continuaram avançando, a economia deu um pequeno solavanco, mas de maneira geral estava consolidado e estava garantido o mais importante de tudo, que é o acesso à educação, o programa Mais Médicos foi uma coisa espetacular, mudou o patamar da saúde do brasileiro, das comunidades indígenas, e isso que o Bolsonaro destruiu. Agora, eu vou me intimidar? Não vou, eu vou construir tudo de novo, porque a sociedade exige que se construa. Uma sociedade como a brasileira grande demanda um certo tempo para saber que caiu num conto do vigário, mas esse processo está em andamento, E eu acho que a partir dessa aprovação, eu acho que tem um dado interessante para a gente pensar como consequência da aprovação da reforma da Previdência. O Bolsonaro passa a ser agora descartado. Eles pegaram o brinquedinho dele, que é aprovar a Previdência, para ganhar bilhões aí no mercado da Previdência privado, através dos bancos,
né? Produzir muita pobreza, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão produzindo uma grande barril de pólvora social, né? Com essa, porque a Previdência no Brasil tinha outras características, tem outras características que não apenas garantir o direito ao descanso merecido de quem trabalhou a vida inteira. A Previdência Social no Brasil tem uma característica de também ser um cinturão de proteção social, porque nós somos uma sociedade desigual, todos nós sabemos disso. Né? Nós não somos a Suécia. Quando vem o cara querendo comparar Brasil à Suécia, eu já dou as costas, já, porque não dá, né? Ah, mas da Suécia, as pessoas são felizes. Ah, querido, tá bom, vai, né? O Pondé é um desses, né? Aí compara com a Dinamarca, mas a Dinamarca assim, é igualzinho o Brasil, né? É a mesma história, a mesma configuração. Então, quando você, antes de pagar pau para algum intelectual que queira se mostrar inteligente, como foi no Leandro Carnal, aquelas coisas todas assim, aquela coisa assim, né? Se liga, né? Se liga, porque a sabedoria popular é mais forte do que essa sabedoria fake, né, acadêmica. E quem está dizendo é quem viveu dentro da academia, fiz graduação, mestrado, doutorado na Unicamp, com muito orgulho, mas eu sei que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? As bolhas acadêmicas são infames também. Você tem que fazer o link, tem que fazer articulação com o mundo real na sequência. Então, para finalizar, tudo bem aí? O que vocês estão fazendo aí? Onde vocês estão? Tá divertida essa live? Tá bom? Então, tô vendo a carinha de vocês aqui. Aqui. A gente tem que... Cadê o coraçãozinho do Conde? Cadê o meu like? É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos lá, que é o seguinte. Vamos observar que tem um processo de medo, né? O medo também habita o lado de lá, e é o que mais eles têm. Eles são covardes e têm medo. Por isso, a pressa. Eles estão apressados. Aprova isso. Não quer discutir com a população, né? É como a fake news. Fake news é aquela informação, aquela célula semântica frágil, fajuta, que instala e provoca uma reverberação social e depois desaparece, né? Ou então ela fica lá sendo repetida 1000 vezes para se tornar uma espécie de verdade eleitoral retórica, como o kit gay, por exemplo. Mas eu quero destacar, agora falando do tempo, e para encerrar a live, o seguinte: a reportagem do The Intercept, que traz a questão dessas mensagens trocadas, e hoje teve da revista Veja as mensagens que foram trocadas com o Gebran, que é a do TRF4, agora vai implodir também essa outra dimensão de tribunal que entrou na jogada de condenação arbitrária para cima do ex-presidente Lula. O que está acontecendo, e muita gente fica na aflição da demora. O Leandro demora, e eu até brinquei hoje na live do dia sobre isso. Vai demorar, e precisa demorar. A reportagem do The Intercept é melhor que ela demore, como o Leandro demora. É melhor que ela demore, porque os sentidos só vão se assentar ao longo do tempo. Nada vai ser revelado do dia para a noite. Isso é história da carochinha, história, conto, fábula, tudo mais. O Mar Vermelho e Abril. Entendeu? Viu só como é que eu tô doente? Bom, mas é isso. Então é interessante, nós temos de estar... O Glenn tá em Paraty, né? É verdade, ele tá lá na Flipei, né? É interessante a gente ver essa cadência do retorno da verdade. A verdade retorna cadenciada. Ela não vai... Tem matéria da revista Veja hoje, a Aurenice. Ela vai voltar cadenciada, que aparece a ligação, o conluio, a promiscuidade entre a procuradoria
e a instância de julgamento do TRF4, que condenou o Lula, que aceitou a condenação proposta pelo juiz Sérgio Moro de Curitiba, a famosa segunda instância. Então, eu acho que temos de ter um pouco aquele espírito até do Che Guevara, né? Com ternura, né? Ai que endurecer, teremos de ficar atentos a tudo que está acontecendo, sem envergar a cabeça, sem abaixar a cabeça, sem envergar a espinha, manter a espinha ereta e produzir muita cultura e produzir muita coisa enquanto isso vai acontecendo. Ninguém pode ficar parado. A gente está paralisado esperando que as coisas vão se resolver na instância política, não. Vão também, mas cada instância tem seu tempo. É por isso que o Rio de Janeiro, nesse sentido, é estratégico. Para mim, é estratégico para o 247, porque ali você pode aglutinar uma massa crítica, um caldo cultural para realmente produzir. Nós temos muitos movimentos populares ali, movimento negro, tudo acontecendo no Rio de Janeiro também, porque lá está muito difícil em função dos governos fascistoides que alçaram ali a liderança daquela localidade, quer dizer, do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Então é isso que nós temos de fazer. Produzir, formular um Brasil novo, forte, soberano, sempre vai estar no horizonte. Ninguém vai tirar essa ideia da minha cabeça. Não é porque perdemos uma eleição da maneira que perdemos, não é porque perdemos uma votação da maneira que perdemos no Congresso, que nós vamos ficar de cabeça baixa achando que o jogo acabou. O jogo não acaba nunca. Esse é o recado que eu deixo para vocês aqui, e agora eu vou colocar uma música para a gente entrar na nossa sequência final da live do Conde. Na verdade, eu vou me despedindo já de vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Venham comigo aqui agora, quero ver a Piracema de coraçõezinhos. Eu vou ficar olhando assim, e aí a gente vai, eu vou para a edição do 247. Cadê? Mi coração. Peraí. Vamos lá. Beijinho. Foguinho. Foguinho é muito louco. Foguinho é maravilhoso. Cadê o coraçãozinho? Vamos lá. Piracema. Beijo. Renato Andretti. Não fala de mim, continua.